Salve devs! Meu nome é Jean e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Dependency Injection. E saiba que o ASP.NET provê 3 maneiras diferentes da gente registrar nossas dependências dentro de um projeto. Se você não conhece ainda ou já ouviu falar, mas ainda não teve aquele tempinho para estudar, fica nesse vídeo que ele está bem didático e eu tenho certeza que você vai sair daqui especialista no assunto. E aí galera, beleza? Como eu disse no início do vídeo, a gente vai falar sobre Dependency Injection. Mas antes de mostrar para vocês aí as 3 maneiras diferentes de como aplicar isso na plataforma ASP.NET, eu vou dar uma breve introdução aí o que é a Dependency Injection, tá? Eu tenho certeza que quando você está construindo um código, é muito comum você utilizar, né, o conceito de Inversion of Control, né, ou IOC. E o que é isso, né? Que é preferível a gente depender de uma abstração, né, ou depender de um tipo do que saber criá-lo. Então um exemplo bem simples aqui para vocês é como se, por exemplo, você estivesse construindo um carro, uma classe carro, e dentro do construtor do seu carro, em vez de você depender de um motorista, você desse um hard-coded, por exemplo, no motorista. Então o new, por exemplo, Jean motorista. Então sempre que você fosse utilizar aquele carro, você teria eu como motorista sempre, você não teria a possibilidade de trocar, né, a implementação, porque a sua classe no seu construtor está dando um new ali na classe Jean motorista. Então como que a gente faz para inverter, né, a dependência? Ao invés de o seu construtor criar, ele começa a depender de um tipo. Então para você instanciar uma classe carro, você tem que passar um motorista no parâmetro do construtor. Só que quando a gente trabalha com Dependency Injection aí na plataforma ASP.NET, é muito comum que uma classe, né, vamos dizer assim, uma classe container controle todas essas informações para a gente. Então a gente não quer ficar instanciando os tipos toda vez que a gente precisar criar uma classe. A gente meio que terceiriza isso para um provedor de dependências e a gente só registra a maneira que a gente quer utilizar ela dentro da nossa aplicação. E aí que entra o vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês de como registrar, quais são as diferenças desses 3 tipos e qual é o cenário ideal para cada uma delas. Então, bora pro computador que eu tenho certeza que essa parte aqui é a mais importante para vocês. Salve devs! Então eu tô aqui no meu computador e antes de mais nada, né, antes de mostrar o código para vocês, eu vou dar um overview geral aqui da API que eu construí. Então, basicamente, tenho 2 endpoints aqui, né, que é um get e um post. O get eu chamei vai ser um get para dar um salve, e o post ela adiciona um humano aqui na nossa API, né, que é uma API aí uma API das ruas, né, uma API da quebrada. Então, basicamente, o que essa API faz, né? A gente chama uma API quebrada /salve e o nome aqui de quem está chamando, né? E ela vai chamar um serviço aqui do salve service passando o nome. E durante todo esse request, ela vai fazer um track desse request, né, chamando request tracker. E esse request tracker, ele é responsável por rastrear cada etapa desse request. E aí no fim do request, né, ele retorna o salve, né, se ele conseguiu ou não, e todos os trackers, todos os passos que ele deu durante o request. O post é a mesma coisa, só que ao invés de dar um salve, a gente adiciona um novo humano na nossa API. Lembrando que para dar um salve, né, nossa API precisa encontrar um humano aqui no repositor. Então, obviamente, né, a gente vai precisar criar um humano para conseguir dar um salve. E aqui a gente tem o nosso Dependency Injection, né, como funciona. E os 3 tipos que a gente vai conversar aqui no nosso bate-papo, né, que é o Transient, o Singleton e o Scoped. Aqui eu já deixei uma colinha, né, de qual é cada tipo que precisa ter para que a aplicação funcione, mas eu vou mostrar antes ela dando erro, tá? Para vocês entenderem aí o que cada um desses tipos vai fazer. Então eu tenho minha aplicação aqui com todos os... Opa! Deixa eu adicionar aqui o Transient, né? Com os 3 tipos Transient, então não está seguindo o diagrama lá. E as controllers, lembrando que a controller, como vocês podem ver aqui, ela não faz parte do Service Collection, tá? E o que isso significa?
que eu não consigo controlar o escopo de vida dessa controller. Mas eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo uma maneira que a gente consegue mover esse cara para cá e consegue dar um override no ciclo de vida padrão dela. Tranquilo? Então vamos lá. Voltando no código, todas estão transientes, né? Então o que isso significa, né? Para cada vez que minhas camadas aqui precisarem de um tipo, elas vão retornar sempre um tipo novo. Sempre o meu Service Collection, aqui o Service Provider, vai instanciar um novo tipo, que é o Transient. O Transient, o que ele significa? Por exemplo, aqui no código talvez fique mais claro. Minha controller aqui, ela precisa para funcionar um Request Tracker e um Salve Service. E elas estão registradas como Transient. Então quando o meu Service Provider aqui for construir, deixa eu fechar essas janelas aqui, for construir essa controller, ele vai dar um new Salve Service e um new Request Tracker. E aí vocês vão perceber que meu Salve Service também depende de um Request Tracker e de um Manu Repository. Então, quando ele for construir o Salve Service, ele vai dar um new Request Tracker e um new Manu Repository. Ele não vai reutilizar o mesmo que ele utilizou aqui na controller para passar para o Salve Service. E a gente vai ver o que isso vai implicar. Eu vou chamar o dar o salve aqui e ele vai falar assim: foi mal, parça, não tinha ninguém para te dar um salve. E aí ele vai retornar aqui o tracker que ele fez, né? Se preparando para dar um salve, tentativas de salve 1. Só que se eu fazer o mesmo request, ele vai manter o tentativas de salve 1. E eu se preparando para dar um salve aqui, ele também trouxe da mesma forma. Só que se a gente olhar o código, a controller, ela realmente, né, ela loga essas duas, se preparando para dar um salve, tentativas de salve, mas dentro do service tem mais trackers aqui, né, que não foi retornado, procurando alguém para te dar um salve e nenhum mano encontrado. Ele deveria retornar pelo menos esses dois logs aqui para mim, né, o tracker list ou o step aqui do que ele fez no código. E por que isso não acontece, tá? Porque se eu voltar para o desenho aqui, como eu estou usando o Transient, ele vai criar uma instância para controller e uma instância para o serviço. E como a instância aqui da controller é a primeira que ele vai criar aqui para retornar, ele só vai registrar o que foi criado aqui. Então, quando eu chamar o Salve Service, ele não vai reutilizar a mesma instância aqui do Request Tracker, ele vai criar uma nova. E como eu faço isso, né? Para ele existir durante todo o request, ele reutilizar o Change Tracker para todas as camadas durante o request. Eu registro ela como Scoped. Então, voltando aqui na Startup Class, eu vou instanciar ela como Scoped. Vou parar, vou rodar novamente a aplicação. E agora eu vou fazer o request. Então vocês viram aqui que agora ele retornou. Então que ele não encontrou nenhum mano e tentativas de salve 1. Se eu dar mais um request, tentativas de salve 1. Então tem um bugzinho aqui porque ele não está incrementando. Só que agora ele já consegue reutilizar a mesma instância para as outras camadas da minha aplicação. Beleza? Então agora eu vou tentar criar um mano. E aí ele trouxe aqui, criado um mano, um novo mano criado com sucesso. Criando, né, que foi antes, e o mano criado com sucesso. Então vou voltar a dar um salve, e não funcionou, porque ele não encontrou nenhum mano. E isso acontece por quê? Porque o repositor, ele também está como transiente. Então quando minha controller aqui, meu salve service chamar esse serviço, esse repositor, ele vai instanciar um novo. E quando o get chamar, ele vai instanciar um novo. Então, ele não vai existir aqui em diferentes requests, né? E o meu repositor, vocês podem perceber que até o próprio desenho, ele tem que existir durante os dois requests. E quem faz isso, né? Quem que tem um escopo de vida, que é o escopo de vida de aplicação, né? Que é o único entre toda a aplicação, entre todos os requests que eu receber, o Singleton. Então, quando eu criar uma nova instância do Manu Repository aqui,
ele vai reutilizar essa instância para todos os requests, para todas as camadas, a mesma instância, beleza? Então, eu vou aqui no meu código e vou adicionar um singleton, beleza? Agora, vou parar, vou rodar novamente. Então, aqui não mudou nada, então ele não achou ninguém. Só que agora eu vou criar um novo humano. Criou um novo humano, agora eu vou dar um salve. E aí ele encontrou. Aqui é o Mano Jean, salve. Então eu dei um salve para mim mesmo, vou até criar um outro aqui. Eu vou criar um cara chamado Felipe. E aí ele aqui é o Mano Felipe, salve Jean. Então ele se preparou para dar um salve, procurou alguém, ele salvou com sucesso e tentativas 01, ou 1 no caso. Então beleza, né? Meu serviço aqui, ele pode ser transiente, porque eu só estou criando uma instância de uma vez, ele não guarda estado nenhum, eu não preciso guardar estado durante o request e nem durante toda a aplicação. Só que minha controller, vocês puderam ver aqui que ela tem uma espécie de contador de salves, né? Então aqui, como eu disse, né, não é o Service Collection que controla o lifecycle aqui da minha controller. Então, mesmo que eu venha aqui no Startup e adicione minha controller como singleton, né, para que ela guarde a contagem lá dos salves, o que vai acontecer? Eu vou rodar aqui para vocês, vai dar até um erro, né? Porque ele está falando aqui, ó, que alguns serviços não podem ser construídos porque ele não pode conter lifetype singleton e nem scoped, né? Porque se é singleton, obviamente todos os tipos que entrarem nela precisa ser transiente. Então, só para brincadeira aqui eu vou deixar todos transiente, tá? Então agora eu estou respeitando, porque automaticamente quando eu criar uma controller, todos os outros tipos aqui que passarem nessa controller, elas vão manter o estado delas, né? Então essa controller aqui, como agora ela é singleton, essa parte do construtor nunca mais vai ser instanciada. Então todo mundo aqui basicamente vai acabar, vamos dizer assim, né, sendo um singleton, porque a classe root aqui ela vai ser instanciada uma única vez, mantendo uma instância viva de todas elas aqui na memória. Então, se eu fazer o request agora, na teoria, seria para funcionar. Então, vocês estão vendo ainda que ele não incrementa o salve mais um, mesmo que minha classe seja singleton. Por quê? Porque aqui no meu diagrama, não é o Service Collection que controla o lifecycle das controllers, é o Controller Activator. E como eu faço para mudar essa flechinha aqui para cá, né? E acabar utilizando o nosso Service Collection, que é responsável por configurar nossas dependências e, no caso aqui, transformar esse cara aqui para um singleton. Existe um método aqui no nosso pipeline aqui da startup, que é add controller as service. Isso significa que ele vai mover as dependências aqui para o Service Collection. Então agora, como eu estou falando que essa classe é singleton e ela faz parte do meu Service Collection, se eu fazer o request aqui, ele vai fazer uma e ele vai começar a incrementar 3, 4, porque agora de fato a classe ela é singleton. Então, agora sabendo desses recursos, você consegue saber aí a melhor forma e qual é o cenário ideal para você utilizar cada um dos tipos de life cycles de dependência. Então, um overview transiente, ele vai criar toda vez uma instância nova, dependendo da aplicação, da camada da aplicação que você tiver. O scope, ele vai durar, né, o lifecycle dele é durante a vida de um request. Então o request começou, ele criou a instância
e vai morrer, né, depois do request ter terminado. E o singleton, ele ultrapassa aí, né, o lifecycle entre requests, ou seja, ele vai ter uma vida útil aí que é de acordo com a vida útil da sua aplicação. Então, quando sua aplicação criar a primeira vez o repository, ele vai instanciar e ele só vai morrer quando sua aplicação morrer ou seu pod morrer. Então, agora sabendo dos 3 tipos aí, como configurar sua controller também, caso você precise, tá? Agora vocês estão craques aí no assunto, beleza? Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar disponibilizando esse material aqui também no repositório do exemplo. E é isso. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de comentar aí se vocês já conheciam essas 3 técnicas de como registrar dependências do ASP.NET. Se eu esqueci de alguma coisa aí, não deixe de comentar também para a gente bater um papo nos comentários. Vou responder todos os que tiverem aí dúvidas. E obrigado por estarem aqui mais uma vez comigo. Queria agradecer aí vocês seu tempo novamente. E, por favor, galera, não deixe de se inscrever no meu canal, porque isso ajuda bastante a continuar criando esse tipo de conteúdo para vocês. Até a próxima e valeu!